Caio Alexandre retorna para esse jogo contra o Coritiba. A gente já pode começar a falar sobre isso. A partida contra o Coritiba, eu acho que é o mais importante para esse momento. Daqui a pouco eu falo do Luciano Juba e outras questões e respondo as perguntas de vocês. Hoje foi folga. Hoje foi folga, o Bahia treina no domingo, né? Então, por conta disso, desse ajuste e tudo mais, acabou que hoje foi folga no centro de treinamento do Esporte Clube Bahia. Então a gente não sabe qual é a real situação. Eu acho que o treinamento de amanhã vai dar muita noção. Se o Caio Alexandre aparecer treinando com o grupo, a tendência é que o Caio Alexandre viaje para Curitiba. Porque aí ele vai ter o treinamento da sexta-feira, do sábado e do domingo. Não deve ser titular, independente desse retorno. Mas se o Caio Alexandre já aparecer nessa sexta-feira treinando com o grupo, acredito que o Caio Alexandre será relacionado para essa partida contra a equipe do Coritiba. Caso apareça ainda fazendo um trabalho de transição, um trabalho físico ou qualquer outro trabalho, aí deve ficar mesmo para a partida contra a equipe do Botafogo. Mas eu ainda estou na expectativa, sim, que o Caio Alexandre apareça. A previsão, a gente sempre fala de previsão porque acaba... pode ser que a evolução do cara seja satisfatória, pode ser que a evolução do cara não seja tão boa, varia de organismo para organismo e acaba que às vezes não responde, ou enfim, ele tá recuperado, mas ainda tá sentindo um incômodozinho, ele tá recuperado, mas ainda não tá 100%, então para não correr o risco, segura mais um pouco, mais uns dias. Então, por isso que a gente fala de previsão. A gente não crava que o Caio Alexandre será relacionado para essa partida contra a equipe do Coritiba, mas a gente fica de olho. Já aproveito para falar disso de previsão, até do Luciano Juba, né? O Luciano Juba, que teve uma lesão no reto femoral, vocês já sabem, Marinho comentou até na live de segunda-feira na Resenha do Puco, tava tentando lembrar o nome, tanto tempo que eu não participo da Resenha do Puco, Marinho, que eu até esqueci o nome. Ele comentou da lesão do Luciano Juba, uma lesão chata, ainda bem que vem Copa do Mundo, porque senão a gente ficaria sem o Luciano Juba por algum tempo em um período importante. A lesão que teve o Juan Pablo ano passado, a lesão do Juan Pablo desse ano é outra, ano passado. Teve a lesão de reto femoral o Juan Pablo, teve lesão de reto femoral o Eric, teve lesão de reto femoral o Caio Alexandre e teve mais alguém com lesão de reto femoral, se eu não estiver enganado. Acho que foram 4 atletas com lesão de reto femoral no Esporte Clube Bahia na temporada passada. Esses 3 eu lembro, Juan Pablo, Eric e Caio Alexandre. Cada lesão é um caso, cada lesão é um grau e cada lesão é um tempo de recuperação. A do Eric foi o mais grave de todas, ficou 5 meses afastado naquela partida contra a equipe do Paysandu, que ele seria titular, a gente estava até mostrando o aquecimento, e na hora que ele chuta, já deu pra ver, né? Ele chutou, caiu, já deu pra ver a preocupação, enfim, a gente já sabia que era algo grave, e assim foi, fez a cirurgia, 5 meses depois o Eric voltou. O Juan Pablo teve uma lesão de grau 3, no reto femoral também, só que não precisou operar, por muito pouco, porque assim, ficou no limite, foi muito perto da lesão que teve o Eric, quase o Juan Pablo opera na temporada passada, e acabou pelo tratamento conservador, até porque tinha uma margem ainda para optar pelo tratamento conservador, tinha a Copa do Mundo da categoria na temporada passada que ele disputou e conseguiu voltar a tempo, então todas essas questões preferiram fazer esse tratamento com o Juan Pablo em vez do tratamento cirúrgico, que estava no limite, poderia ter feito até a cirurgia o Juan Pablo, acabou pelo tratamento conservador, deu certo, voltou a tempo, disputou a competição e ficou 3 meses afastado o Juan Pablo. O Caio Alexandre, ele teve essa lesão também na temporada passada do reto femoral. Se eu não estiver enganado, o Caio Alexandre foi 2 meses que ele ficou afastado no time do Bahia na temporada passada. Não chegou a ser grau 3. E o do Caio Alexandre foi muito daquilo da cicatrização, né? A cicatrização do Caio Alexandre demorou. Ele chegou a ir para a parte da transição física e técnica, só que a lesão continuava incomodando o Caio Alexandre, continuava sentindo dor, retornou, demorou um pouco mais. O Caio Alexandre, se eu não estiver enganado, também foi esse período de 2 a 3 meses. O do Luciano Juba, pelo que informou a Gabriele Gomes lá do GE, parece ter sido uma lesão de grau 3 também. Então eu faço um prognóstico parecido com o que teve o Juan Pablo. Quer dizer que vai ficar 3 meses? Não necessariamente. Pode ser que o Luciano Juba tenha evolução nesse período, consiga cicatrizar mais rápido, consiga voltar mais rápido, mas pelo menos aí uns 2 meses eu acredito que vai ficar fora o Luciano Juba. Esse mês de maio, né, que a gente já está em curso, o mês de junho,
e parte de julho. Eu imagino que o Luciano Juba, se voltar a treinar com o Bahia, será naquela reta final de julho para início de agosto. E aí sim esteja à disposição do Rogério Ceni. A primeira partida do Bahia contra a equipe do Atlético Mineiro, na volta da Copa do Mundo, tá data prevista para 22 de julho. Deixa eu até confirmar aqui. 22 de julho. Não é isso? 22 de julho. Ainda não data confirmada, mas nessa semana de 22, 23, enfim, de julho, a primeira partida. Então deve ficar de fora dessa partida contra o Atlético Mineiro e quem sabe contra a equipe do Corinthians, Fluminense. Acho que essas partidas aí pode ser que o Luciano Juba fique de fora. Mas repito, é uma lesão que vai pro tempo a tempo, dia a dia, depende da evolução. Pode ser que recupere antes, pode ser que essa pausa aí ele consiga recuperar legal e que ele volte antecipado, mas essas partidas a gente deve perder do Luciano Juba. Agora imagina se não tem pausa para a Copa do Mundo, se o campeonato continua e a gente perde o Luciano Juba por 2, 3 meses. Aí eu acho que a situação ia ficar bem pior pro time do Bahia. Não acho que isso foi o que tirou até o Luciano Juba da Copa do Mundo. Não acho que seria convocado para a Copa do Mundo o Luciano Juba. É uma infelicidade, porque mesmo que um atleta machuque o Luciano Juba, mesmo que o Alexandre machuque, ou enfim, o Douglas Santos machuque, se o Ancelotti pensava em contar com o Luciano Juba, não deve contar por conta dessa lesão, né? Então, de um jeito ou de outro, o Luciano Juba vai ficar fora da Copa do Mundo. Então, é um momento ruim, mas não acredito que estaria na lista se ele tivesse 100% não, o lateral do Sport Clube Bahia. Ainda é um cara jovem, ainda é um cara novo, pode estar no próximo ciclo. A gente não sabe o futuro do Luciano Juba, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas até pra gente já ter ciência, em algum momento o Luciano Juba vai sair do Bahia. O Luciano Juba não vai ficar no Bahia pra sempre. Até porque pela idade, até porque pelo dinheiro, pra precisar investir, até porque a ambição do cara de provavelmente quer jogar no futebol europeu em algum momento. Então, até pra gente já se preparar, em algum momento o Luciano Juba vai sair em junho, em dezembro, em junho da temporada que vem, em algum momento o Luciano Juba vai sair do Bahia. Enfim, e a tendência, pelo menos pela qualidade que a gente já viu do Juba, se amadurecer legal, a tendência é que esteja no próximo ciclo, ou pelo menos esteja cotado para estar nesse próximo ciclo. Eu acho que é triste, porque para mim já poderia estar nesse, mas vai estar no próximo, muito possivelmente, o Luciano Juba. Mas enfim, acabei falando do Luciano Juba, mas para responder a situação do Caio Alexandre, se eu acho que ele vai estar à disposição para a partida contra a equipe do Coritiba. Porque o Ramos Mingo tá de volta, e a gente já sabe como tá a fase do Mingo. Se o Canu vai ser mantido do lado esquerdo com o David Duarte, se ele vai fazer alguma alteração nesse sistema defensivo. Até porque ele tem o Iago Borduc também, né, que deve ser o titular na lateral esquerda. E ele usa muito mais o Iago Borduc como um jogador que ataca o corredor, que vai na linha de fundo, muito diferente do Luciano Juba, que joga por dentro, joga construindo, joga, tendo a oportunidade de finalizar por dentro, enfim. Ele vai ter o Iago Borduc, então eu tô curioso como ele vai armar esse time do Sport Clube Bahia. Eu continuo com a impressão que ele vai voltar com o Ramos Mingo, e eu não faria. Um momento domingo não é bom. Acho que esse chá de banco nesses últimos 2 jogos pode ser até para ver se dá um estalo no juízo do Ramos Mingo. Mas eu tô curioso e quero ouvir a opinião de vocês. Qual vai ser a dupla de zaga do Bahia, David Duarte e Ramos Mingo, ou David Duarte e Canu para essa partida contra a equipe do Coritiba? E aí também tem a ver com o Gilberto, né? Porque você vai com o Iago Borduc e o Gilberto. O Gilberto eu acho até que faz uma boa partida, uma partida ok contra a equipe do Coritiba, contra a equipe do Grêmio. Acho que... Voltei? Deu uma piscada aqui, mas acho que foi rápida, né? Não sei qual foi que teve, mas acho que tá ok. Acho que ele volta com o Gilberto. Então, Gilberto, David Duarte, Iago Borduc e... Ele ama Mingo, já tá falando o Robson. E eu acho que vai dar Ramos Mingo. Mas eu acho que ela tem a oportunidade do Canu ser titular nessa partida de hoje. David Duarte e Canu. Canu jogou muito bem, diz aqui o Moraes. Mingo tem que comer banco e dar oportunidade para outro. Mas nessa temporada não tá bem o Michel Araújo, não.
Não tá rendendo o Michel Araújo com as lesões, com a suspensão do Rodrigo Nestor e do Eric, pode até acabar ganhando minutagem na partida contra o Coritiba. Até pra gente esboçar um time do Bahia pra partida contra o Coritiba, domingo a gente pode até falar melhor sobre isso, mas o Léo Vieira, Gilberto, David Duarte, pra mim o Ramos Mingo volta, Iago Borduc. Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Eric Pulga, William José e vou acreditar que ele vai manter o Sanabria, que vai ser o Sanabria titular. Eric Pulga e Sanabria. Quero acreditar que o Sanabria vai ser titular nesse Sport Clube Bahia. Tem a volta do Kiki Oliveira, tem a volta do Ramos Mingo e o Jean Lucas, para mim, vai começar a partida entre os titulares com a lesão, com a suspensão do Eric. Coringa joga mal em todas. Tem que ser Marcos Vitor. A questão do Marcos Vitor foi o que o Rogério Ceni falou na última coletiva, né? Que ele queria começar com o Marcos Vitor, que o Marcos Vitor foi muito bem, que para ele seria titular na partida contra a equipe do Grêmio, mas o Marcos Vitor teria que jogar do lado esquerdo e o Marcos Vitor teria dito ao Rogério Ceni que não se sente confortável de jogar do lado esquerdo e teria pedido para o Rogério Ceni colocar outro atleta ali, colocar outro jogador do lado esquerdo, e aí ele optou pelo Canu, o que o Rogério Ceni falou em coletiva na última partida. Então, partindo desse pressuposto, o David Duarte vai ser mantido do lado direito. E aí ele vai com o Canu ou o Ramos Mingo. Eu acredito que ele vai ter a volta do Ramos Mingo nesse time do Bahia. Tomara que ele volte com o Canu. Na última coletiva, inclusive, ele falou, né? O campo fala. Ele usou isso aí para destacar, para falar do Roman Gomes, a utilização do Acevedo como lateral e tal, tudo mais. Ele falou, né? O campo fala. Se o campo fala, o Sanabria tem que ser titular. Se o campo fala, o Canu tem que ganhar a vaga do Ramos Mingo, porque o Ramos Mingo tem jogado muito mal. O campo fala, o Jean Lucas perdeu a titularidade e na tendência era que ele continuasse perdendo essa vaga. Porém, não tem o Eric, não tem o Nestor, o Jean Lucas deve ser o titular nesse time do Bahia, até por posição. Vamos ver se o campo realmente vai falar na próxima partida, pra gente ver as escolhas do técnico Rogério Ceni. O campo fala coreano e ele não entende nada. E aí o Rafael fala que Sanabria não foi bem de titular, mas ele teve uma partida de titular. Então, assim, eu tô vendo o Eric Pulga ter 1 milhão de partidas como titular e não tá marcando nem dando assistência. O Kiki Oliveira tem 1 milhão de partidas como titular, não tá marcando gol nem dando assistência. O Ademir, 1 milhão de partidas de titular, não tá marcando gol, não dando assistência. Irmão, independente do que acontecesse na partida de Coritiba, Sanabria, pra mim, merecia ser titular nas duas partidas. Dá sequência pra Sanabria pra ganhar titularidade nessas duas partidas. Titular contra o Coritiba, titular contra a equipe do Botafogo. Porra, dá oportunidade, pô. Deixa o cara desempenhar o futebol, deixa ver se com ritmo, com mais minutos, com mais confiança, acaba ganhando. Então, assim, de fato, a partida que o Sanabria teve como titular, ele não foi bem. Mas o Bahia já deu oportunidade pra muita gente. Pra não dar oportunidade pra Sanabria mais uma vez. Por que não jogar com 3 zagueiros? DVD, Canu e Mingo. Seria uma alternativa, não tendo o Luciano Juba, aí você liberaria mais o Gilberto, né? Poderia ser uma alternativa. Mas até para ele fazer isso em 2023, tendo o Rezende, foi meio que num sacrifício, eu não sei se vocês lembram. O Rezende, e ele usava o Rezende como volante, o Rezende vinha bem em 2023, aí o Acevedo era outro que vinha muito bem, e aí teve que jogar o Rezende e o Acevedo, os dois jogadores, e acabou que o Bahia ganhou outra opção. Mas enfim, até para utilizar 3 zagueiros, assim, não parece ser o esquema que ele gosta. Ou não parece ser o esquema que ele gosta tendo 3 zagueiros de ofício. Porque querendo ou não, o Bahia hoje usa os 3 zagueiros para atacar, sendo que um desses zagueiros às vezes é um lateral, às vezes é um volante, enfim. Mas 3 zagueiros de ofício não parece ser algo que o técnico Rogério Ceni gosta. Não tendo o Luciano Juba, pode ser uma alternativa. Apesar que eu acho que ele vai com o Yuri Borducci, ó. Com Iago Borducci.
O Yuri é Santana. Sanabria às vezes morre jogando 30 minutos só. É jogador pro final de segundo tempo mesmo. Mas eu daria a oportunidade de ele começar entre os titulares, tá? Ainda mais o Sanabria da temporada passada, que fez boas partidas contra Palmeiras, contra Cruzeiro, boas partidas, que chamou a atenção. É um cara que tá marcando gols, marcou contra o Mirassol, marcou gol contra a equipe do Grêmio. Sanabria é titular. Por que Roman Gomes está sumindo das partidas já tem um bom tempo que não vejo ele? Acho que tem 2 meses que o Sanabria não joga. Que o Roman Gomes não joga. O Rogério falou sobre isso, né? Falou sobre o Roman Gomes. E não acredito que vai ganhar oportunidade agora, né? O titular é o Acevedo, pelo menos tem sido titular. O Gilberto ganhou a posição e pode ser que jogue de novo. Vamos ver se nessa pausa o Roman Gomes consegue ganhar mais minutos e mais oportunidades nesse time do Bahia. Na saída de Ademir, você não acha que Arthur, que está emprestado no São Paulo, não seria uma boa? Ele está emprestado ou ele foi em definitivo, Marcos? Eu acho que ele foi em definitivo, né? E, assim, por mais que eu ache... Assim, eu tenho boas lembranças do Arthur quando ele estava aqui. Pra mim é um jogador que oscila muito. E eu acho que a gente consegue, pelo menos deveria conseguir, trazer opções de lado de campo com qualidade superior ao Arthur. Que eu acho um bom jogador. Mas não acho que seja nada espetacular, nada fora da curva, assim... acho que ficou muito a lembrança positiva do Arthur Vitor. Mas eu acho que a gente consegue repor a saída do Arthur de outras maneiras.